Vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do capítulo 13 do volume 1 do Capital. Capítulo que se intitula Maquinaria e Grande Indústria. Temos discutido os vários subitens que se encontram no item 3 do referido capítulo, item que, por sua vez, tem por título geral os efeitos imediatos da produção mecanizada sobre o trabalhador. Marx está procurando discutir passo a passo como que o desenvolvimento da maquinaria, que lançou as bases fundamentais para a superação da manufatura, produziram efeitos não apenas no que concerne à acumulação do capital, como também efeitos humanos sobre o trabalhador em geral e sobre o trabalho feminino e das crianças. Neste item 3, Marx está procurando discutir, sobretudo, como que o capital vai combinando a extração da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. Por outras palavras, como o capital vai combinando as longas jornadas de trabalho, as extensas jornadas de trabalho, com o uso intensivo de novas forças produtivas, sem reduzir estas extensas jornadas de trabalho. Portanto, o capital procura combinar as extensas jornadas de trabalho com as possibilidades abertas pela utilização das novas forças produtivas. O item que vamos discutir hoje refere-se à intensificação do trabalho. Mais uma vez, neste item, que tem por letra C, portanto, seria dentro do item do capítulo 13, item 3C. Neste item, Marx procura, mais uma vez, mostrar como que a combinação da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa, ela se passa. Dirá ele, inicialmente, neste item C, intensificação do trabalho. O prolongamento desmedido da jornada de trabalho que a maquinaria produz na mão do capital provoca reação por parte da sociedade. E, com isso, a instauração de uma jornada normal de trabalho legalmente limitada. Ele está apontando aqui para o seguinte fator. Quando pegamos o capítulo 24, que é o capítulo da acumulação primitiva, vemos que havia uma legislação que penalizava o salário mínimo, mas quem penalizava, pelo contrário, o salário máximo, mas não penalizava o salário mínimo. Portanto, o capitalista podia pagar o mínimo do mínimo necessário ao trabalhador, que não houveria pena nenhuma, mas estava aberta a restrição para pagar salários acima da média que existia na sociedade. E, nesses casos, quem era penalizado não era o capitalista, e sim o trabalhador que aceitasse aquele salário acima da média que era recebida pelos demais trabalhadores no interior da sociedade naquele período. Marx vai observar aqui que a exploração do capital atingiu tal limite sobre a força de trabalho, a necessidade do capital de estender cada vez mais a jornada de trabalho tornou-se tão insuportável, ou como diz o próprio Marx, moralmente inaceitável, que foi necessário o parlamento inglês, por exemplo, se debruçar sobre a constituição de uma legislação trabalhista que limitasse, pelo menos um pouco, a questão da extensão da jornada de trabalho. Não quer dizer que o parlamento ficou tratando sobre a exploração da força de trabalho, e sim sobre a extensão da jornada de trabalho. Daí Marx dizer aqui que o prolongamento desmedido da jornada de trabalho que a maquinaria produz na mão do capital provoca reação por parte da sociedade e, com isso, a instauração de uma jornada normal de trabalho legalmente limitada. Reação no sentido de que o movimento operário se organiza e a burguesia, através do poder legislativo, tenta conter esta pressão do movimento operário, criando determinadas leis
para atenuar um pouco a pressão social. Isto se dava, observa Marx, em razão de que o capital nunca renunciou a seus esforços por combinar a mais-valia absoluta, aquela que está ligada à grandeza extensiva do trabalho, com a mais-valia relativa, ou seja, aquela que está ligada a uma grandeza intensiva do trabalho. Grandeza intensiva que vai se combinar com a grandeza extensiva. Portanto, combinação da mais-valia absoluta com a mais-valia relativa. Observará Marx que o progresso da mecanização e a experiência acumulada de operadores de máquinas aumenta a velocidade, a intensidade do trabalho. Portanto, para o capital, a combinação das duas formas de mais-valia são extremamente úteis, mas a introdução de novas forças produtivas torna a exploração do trabalho mais eficaz ainda. Marx retoma aqui a uma ideia que já está presente no Manifesto Comunista. Para aqueles que pegarem o referido texto, observarão que, na primeira parte, ao tratar rapidamente sobre a grande indústria, Marx fala que o trabalho se torna monótono, repetitivo e cansativo. E nos referimos aqui essencialmente a Marx no Manifesto, uma vez que se sabe que foi ele que escreveu o texto, ainda que no texto do Manifesto conste também o nome de Engels. Ali Marx está falando que o trabalho na grande indústria, por sua repetição, por sua simplificação, torna o trabalho monótono, repetitivo, cansativo. Aqui ele retoma esta mesma argumentação. Dirá ele, num trabalho que se caracteriza por uma uniformidade regular, ou seja, o trabalhador toda hora faz o mesmo gesto, repetida a cada dia, tem que se alcançar um ponto em que o prolongamento da jornada de trabalho e intensidade de trabalho excluem-se mutuamente. E excluem-se mutuamente porque, à medida em que você mantém a extensão da jornada de trabalho com uma intensificação do trabalhador, do gesto do trabalhador, a tendência é que a produtividade desse trabalhador decaia. Daí Marx colocar que são, em certo sentido, excludentes. Um trabalho que se caracteriza por uniformização regular, repetida a cada dia, tem que se alcançar um ponto em que prolongamento da jornada de trabalho e intensidade do trabalho excluem-se mutuamente. O prolongamento da jornada de trabalho só é compatível com um grau mais fraco de intensidade de trabalho, e vice-versa. Um grau mais elevado de intensidade com a redução da jornada de trabalho. Isto porque, utilizando-se das novas forças produtivas, o capital intensifica o dispêndio da energia física e mental do trabalhador. Daí que, como o desgaste vai ser muito mais intensivo dentro de uma jornada extensiva, a rentabilidade do trabalhador ou a produtividade do trabalhador cai. Daí que ou se reduz a jornada intensificando o trabalho, ou então se estende a jornada se retirando as novas forças produtivas, a fim de que não se produza na jornada extensa o esgotamento que a máquina propicia sobre a força de trabalho. Prosseguindo, Marx vai observar que a revolta cada vez maior da classe operária obrigou o Estado a reduzir a força. Voltemos. A revolta cada vez maior da classe operária obrigou o Estado a reduzir à força a jornada de trabalho e a ditar, inicialmente, às fábricas uma jornada normal de trabalho. A partir deste instante, impossibilitou a produção crescente de mais-valia mediante o prolongamento da jornada de trabalho, o que fez com que o capital se lançasse à produção de mais-valia relativa
por meio do desenvolvimento acelerado do sistema de máquinas. Então, aqui entramos em um circuito permanente. A legislação restringe a extensão da jornada de trabalho, reduz a jornada de trabalho, para o que Marx está colocando aqui, uma jornada de trabalho normal. Normal no sentido de que não produziria um desgaste tão acentuado na força de trabalho como aquela que existia à época da Revolução Industrial, na qual o trabalhador trabalhava 14, 16 horas por dia e às vezes até mais. Uma jornada normal seria, ali no século XIX, aquele parâmetro que Marx adota em toda a sua análise, ou seja, uma jornada de 12 horas de trabalho. Só que a partir do momento em que a legislação introduz limitação à extensão da jornada, o capital reage introduzindo novas forças produtivas para compensar a redução da jornada e manter a sua taxa de lucro. Daí Marx colocar aqui que a revolta cada vez maior da classe operária obrigou o Estado a reduzir à força a jornada de trabalho e a ditar, inicialmente, às fábricas uma jornada normal de trabalho. A partir deste instante, se impossibilitou a produção crescente de mais-valia mediante o prolongamento da jornada de trabalho. Em contrapartida, o capital lançou-se à produção de mais-valia relativa por meio do desenvolvimento acelerado do sistema de máquinas. Portanto, o capital busca compensar a redução da jornada com a intensificação do trabalho, graças às novas máquinas e às novas forças produtivas. Marx observará ainda, neste subitem 3C, que a produção da mais-valia relativa consiste em capacitar o trabalhador, mediante maior força produtiva do trabalho, a produzir mais com o mesmo dispêndio de trabalho no mesmo tempo. Ou seja, reduz-se o tempo de trabalho socialmente necessário destinado ao trabalhador e intensifica-se o tempo de trabalho excedente, ou seja, intensifica-se o tempo de trabalho que é apropriado pelo capital sob a forma de mais-valia. Com esta intensidade do trabalho, observará Marx, o mesmo tempo de trabalho adiciona agora o mesmo valor ao produto global, embora esse valor de troca inalterado se apresente agora em mais valores de uso, e, por isso, caia o valor da mercadoria individual. Portanto, na jornada de trabalho, produz-se mais, o que não quer dizer que vá se produzir mais valor do que era produzido anteriormente na jornada antiga. O que Marx está colocando com a questão do barateamento da mercadoria é que cai o valor da mercadoria no sentido de que, se antes, por exemplo, dentro de uma jornada de 12 horas para produzir a mercadoria, se dependia de 6 horas destinada ao trabalhador, agora bastam, por exemplo, 3 horas. Significa que na mercadoria está sendo incorporada uma menor parcela de valor. Isso não quer dizer que o salário caia, ou seja, o trabalhador ganhava 2.000 e vai passar a ganhar agora 1.000. Significa apenas que o tempo necessário para que ele produza a sua subsistência cai. É neste sentido que Marx está tentando apontar que cai o valor da mercadoria, ou seja, cai o tempo de trabalho socialmente necessário que é preciso materializar na mercadoria e cuja parte desse total da jornada era destinada ao trabalhador sob a forma de salário. Daí que o mesmo tempo de trabalho adiciona o mesmo valor ao produto global, embora esse valor de troca inalterado se apresente agora em mais valores de uso, e por isso caia o valor da mercadoria individual. A redução forçada da jornada de trabalho, com o impulso que dá ao desenvolvimento da força produtiva e à economia das condições de produção, impõe maior dispêndio de trabalho. No mesmo tempo, tensão mais elevada da força de trabalho,
preenchimento mais denso dos poros da jornada de trabalho. Esse preenchimento mais denso dos poros do trabalho seria uma caça aos tempos mortos de produção. Intensifica-se o trabalho de tal modo que, cada vez mais, o trabalhador seja produtivo ao capital. Neste sentido, estas mudanças impõem ao trabalhador uma condensação do trabalho a um grau que só é atingível dentro da jornada de trabalho mais curta. Por que uma jornada de trabalho mais curta? Porque aquela intensificação do trabalho não vai permitir que o trabalhador tenha o mesmo rendimento na jornada longa, uma vez que fisicamente o trabalhador também se esgota. É possível produzir uma alta intensidade do trabalho numa jornada reduzida, mas não é possível manter esta mesma intensidade do trabalhador, este mesmo ritmo do trabalhador diante da máquina, por exemplo, numa jornada extremamente extensa, uma vez que o capital pode buscar soluções para os seus problemas imediatos, mas ele sempre vai bater em uma questão que ele não pode controlar, que é o limite físico do próprio trabalhador. Daí Marx colocar a afirmação de como se impõe ao trabalhador uma condensação do trabalho a um grau que só é atingível dentro da jornada de trabalho mais curta. Compressão de massa do trabalho em dado período de tempo, ou seja, nesta compressão, o trabalhador vai fornecer um maior quantum de trabalho, vai produzir mais valores de uso que serão transformados em mercadoria do que produzia anteriormente. Ao lado da medida do tempo de trabalho como grandeza extensiva, surge agora a medida de seu grau de condensação. A hora mais intensa da jornada de trabalho de 10 horas contém agora tanto ou mais trabalho, isto é, força de trabalho despendida, do que a hora mais porosa da jornada de trabalho de 12 horas. Isto porque, agora, com as novas forças produtivas, o trabalhador produz muito mais do que produzia anteriormente. Portanto, a força de trabalho, ela se desgasta muito mais intensivamente agora do que se desgastava anteriormente em 12 horas. E aqui observemos que Marx já não está utilizando tanto o referencial das 12 horas, que percorre vários capítulos do Capital, e sim olhando para a jornada de 10 horas, o que significa que os embates da classe trabalhadora foram conduzindo cada vez mais a uma redução necessária da jornada de trabalho. Para Marx, o primeiro efeito da jornada de trabalho reduzida decorre de que a eficiência da força de trabalho está na razão inversa de seu tempo de efetivação. Ou seja, quanto mais se usa intensivamente a força de trabalho, ao longo de uma jornada extensa, mais cai a produtividade do trabalhador. Quanto mais se reduz a jornada, mais fácil fica para o capital intensificar a produtividade do trabalhador. Portanto, mais uma vez, a redução da jornada não vem como um benefício que o capital estende ao trabalhador, e sim resulta de lutas, e o capital, diante desta redução do tempo de trabalho, procura compensar com a intensificação da exploração da força de trabalho, utilizando novas forças produtivas. O primeiro efeito da jornada de trabalho reduzida decorre de que a eficiência da força de trabalho está na razão inversa de seu tempo de efetivação, portanto, seu tempo de realização. Ganha-se em grau de esforço o que se perde em sua duração. Diminui-se a jornada e intensifica-se o trabalho, mantendo uma regularidade desta intensificação do trabalho ao longo desta jornada reduzida. Por isso, dentro de certos limites, observa Marx, ganha-se em grau de esforço o que se perde em duração. No entanto, que o trabalhador efetivamente movimente mais força de trabalho é assegurado pelo capital mediante o método de pagamento. Aqui Marx está fazendo referência ao pagamento por peças. Esta discussão está contida no capítulo 17 e 18 do volume 1 do Capital.
capítulo 17, que trata sobre a jornada de trabalho, e o capítulo 18, que vai tratar sobre a jornada por peças, o pagamento por tempo e o pagamento por peças. 2 capítulos fundamentais para entender modalidades de exploração da força de trabalho utilizadas pelo capital. Fica aqui a recomendação para a leitura destes 2 capítulos, que também já gravamos em nosso canal. Em manufaturas, onde o papel desempenhado pela maquinaria é nenhum ou insignificante, a introdução da Lei Fabril demonstrou que a redução da jornada de trabalho eleva a regularidade, uniformidade, ordem, continuidade e energia do trabalho. Portanto, para o capital, uma redução da jornada não é prejudicial, acaba sendo eficaz na medida em que o trabalhador ele mantém uma certa regularidade da sua atividade, ou seja, da sua energia física e mental. Assim, prossegue Marx, assim que a redução da jornada de trabalho se torna obrigatória por lei, a máquina, na mão do capitalista, transforma-se no meio objetivo e sistematicamente aplicado de espremer mais trabalho no mesmo espaço de tempo. Significa o quê? Significa que o capital necessariamente precisa utilizar a maquinaria para compensar a redução da jornada de trabalho. Isso ocorre mediante a aceleração das máquinas e ampliação da maquinaria, supervisionada pelo mesmo operário ou de seu campo de trabalho. Aperfeiçoada, a maquinaria exerce maior pressão sobre o trabalhador e acompanha a intensificação do trabalho. A limitação da jornada de trabalho obriga o capitalista a controlar mais rigorosamente os custos de produção, e faz isso através da introdução das novas forças produtivas do trabalho. Marx vai observar ainda neste capítulo, ou neste subitem, como que o enriquecimento dos fabricantes com a exploração mais intensiva da força de trabalho ocorreu na Inglaterra. Ele vai lançar uma série de dados correspondentes ao período 1838 e 1850, e 1850 e 1856. No entanto, esses dados aqui nós não reproduziremos para não prejudicar o próprio ritmo da exposição ou a tentativa de compreensão deste terceiro subitem. Marx vai observar que a redução da jornada de trabalho provocou uma intensificação do trabalho destruidora da saúde dos trabalhadores e, portanto, da própria força de trabalho. Mas isso na medida em que esta redução foi acompanhada por uma intensificação cada vez maior do próprio ritmo do trabalhador. E conclui: a tendência do capital, uma vez que o prolongamento da jornada de trabalho lhe é definitivamente vedado por lei, é de ressarcir-se mediante sistemática elevação do grau de intensidade do trabalho e transformar todo o aperfeiçoamento da maquinaria num meio de exaurir ainda mais a força de trabalho, o que logo deve levar a novo ponto de reversão em que será inevitável outra redução das horas de trabalho. Ou seja, mais se intensifica o trabalho, mais o trabalhador vai ficando doente. Para evitar que o trabalhador fique doente em massa, prejudicando a própria acumulação do capital, entra novamente em cena a necessária discussão sobre a redução da jornada de trabalho. É importante observar que aqui Marx está acentuando que a maquinaria não vem para melhorar a saúde do trabalhador ou para garantir tempo livre para o trabalhador. A maquinaria, sob o controle do capital, ela vem para intensificar a exploração da força de trabalho, sendo que esta intensificação vai acabar se refletindo diretamente na saúde dos trabalhadores. Não é anormal constatar-se no interior da sociedade moderna os adoecimentos por causa do trabalho.
mas não por causa da atividade de trabalho, que é uma atividade criadora do ser humano, e sim pela atividade de trabalho realizada sob o controle do capital. A intensificação do trabalho que se produz através do home office, a intensificação do trabalho que se produz através da rentabilidade. Basta ir a um banco, vemos, por exemplo, os funcionários tentando vender mercadorias financeiras, umas atrás das outras, para garantir um certo bônus no final. Isto produz adoecimento. Ou então, quando o trabalhador fica totalmente enclausurado, trabalhando home office, tendo que responder a demandas ou cumprir metas, isso produz adoecimento do trabalhador. É lógico que o estágio no qual Marx está discutindo não é o mesmo de hoje. Por quê? Porque o de hoje é muito mais perverso. O de hoje produz um adoecimento muito mais profundo, muito mais múltiplo do que seguramente era produzido ali no século XIX, onde estava em pauta, basicamente, o esgotamento físico do trabalhador, o que não quer dizer que não houvesse um esgotamento intelectual do trabalhador também. Mas, quando se olha para a trajetória do capital do século XIX para o século XXI, uma constatação de base permanece. A maquinaria, as novas forças produtivas, as novas tecnologias de informação sob controle do capital não vêm para produzir a saúde do trabalhador, e sim para degradá-la cada vez mais, a fim de que esse trabalhador degradado possa atender às necessidades do próprio capital. Com isto, Marx encerra esta discussão do subitem 3C do capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo, assim, com as jovens gerações de estudantes e também com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.